misturadas à vida política, continuaram e o monofisismo se espalhou pela Etiópia, Armênia, Síria e mesmo em Constantinopla. Somente no século VI desaparece oficialmente. A tendência monofisista, na valorização extremista da divindade de Jesus Cristo, revela-se na mística, na espiritualidade e nas práticas pastorais até nossos dias. A tentação de negar a humanidade verdadeira de Jesus Cristo provoca uma vida cristã alienada e descomprometida com a história humana. A patrística nos mostra o caminho da harmonia para a mística de Jesus Cristo, superando o historicismo do Jesus arianista, sem descambar para o espiritualismo do Cristo eutiquista. Somos convidados a professar um Jesus Cristo verdadeiro, revelador da graça divina e comprometido com a humanidade. Nas narrativas da vida de Jesus, encontramos a presença constante de sua mãe Maria. Através da aceitação do convite divino, o Verbo se encarnou na humanidade. Esta profissão de fé fundamenta todos os diálogos ecumênicos cristãos. Maria é a mulher profética que o evangelista Lucas exalta em seu evangelho. É a arca da aliança que Mateus eleva na genealogia messiânica. É a mãe do Filho de Deus que Marcos engrandece e é a discípula de Jesus Cristo nos escritos de João. Mas a pergunta não desaparece para os cristãos. Qual a identidade de Maria de Nazaré? A maternidade de Maria foi central na discussão cristológica que reivindicava a humanidade plena do Verbo encarnado. Os docetistas defendiam que a corporeidade de Jesus era aparente e que Maria era a mãe de uma pessoa irreal. Nos séculos III e IV, passando por Niceia e por Éfeso, os padres da Igreja procuram aprofundar a relação de Maria com o seu Filho, divino e humano, integrado na vida trinitária. Os dogmas marianos não se valorizam em si mesmos, mas em relação com os dogmas cristológicos. Em qualquer afirmação dogmática, Maria foi sempre apresentada como uma criatura humana, portadora dos mais preciosos dons divinos, mediadora de todas as graças, sempre uma mulher, criatura preferida de Deus, mãe da Igreja e mãe da humanidade. Ela participa do plano de salvação por sua aliança com Deus, sua santidade e seu modelo de vida. Inácio de Antioquia destaca a verdadeira maternidade de Maria que gerou seu filho Jesus. Justino, na sua apologia da metade do século II, professa que em Maria se realiza a encarnação do Logos divino na natureza humana. Orígenes, no século III, destaca 3 pontos: a concepção humana de Jesus, a maternidade divina e a fidelidade plena a Deus. Os padres da Igreja manifestam nas mais variadas formas literárias que a participação de Maria no mistério da encarnação é a garantia da humanidade de Jesus Cristo. Esta humanidade do Filho de Deus assegura sua presença na história e sua identificação com a realidade humana. Maria é o modelo do discipulado de Jesus Cristo, recebe o mistério de Jesus Cristo, medita no seu coração e o pratica na vida cotidiana. As discussões mais severas sobre sua identidade ocorreram entre Cirilo de Alexandria e Nestório, no início do século V. Nestório tem formação teológica antioquena, que valoriza a tradição semita e destaca fortemente a dimensão histórica de Jesus. Sua origem é a Síria e teve como mestre Teodório de Mopsuestia. Foi patriarca em Constantinopla por indicação do imperador Constantino. Neste período, perseguiu hereges, judeus e cismáticos, sobretudo os novacianos, arianos e macedônios. Nestório nunca aceitou a maternidade divina de Maria. Para tanto, proclama a imutabilidade divina e a objetividade da natureza humana.
Maria somente pode ser mãe do ser humano Jesus. Nestório contraria, deste modo, a teologia de Atanásio, que afirma que a revelação cristã professa que Jesus Cristo é totalmente humano e plenamente divino. Para Nestório, se o Cristo fosse uma única pessoa divina, diminuiria sua natureza humana. Assim, a imutabilidade de Deus impossibilita a união substancial. Sua antropologia determina que onde há pessoa, há natureza. Deste modo, Jesus Cristo tem duas naturezas e igualmente neles se concentram duas pessoas. Aceita professar que Maria é mãe do homem Jesus ungido pela graça divina. Na sua afirmação, indica que Maria é Christotokos, que quer dizer mãe de Jesus ungido pelo Espírito. Cirilo de Alexandria afirma que em Jesus Cristo há uma única pessoa, que é divina, com duas naturezas unidas, essencialmente, ou seja, hipostaticamente a divina e a humana. Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Quando a controvérsia é apreciada em Roma, o Papa Celestino I escreve 12 anátemas para que Cirilo corrigisse Nestório. Este responde com 12 contra-anátemas. Nestório acredita que Cristo tem duas naturezas e duas pessoas. Assim, o Verbo Divino não está unido a Maria de forma ontológica, mas apenas acidental. Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. A união de Jesus Cristo com Maria pode ser de habitação, união de afeição, de operação e união de graça. Cirilo de Alexandria defende que Maria é mãe de Deus, uma vez que no Cristo existem duas naturezas unificadas numa mesma pessoa. A controvérsia se resolveu no Concílio de Éfeso, em 431. A imagem de Maria, mãe de Deus, substitui o culto popular que era prestado a Artemis, a deusa da fecundidade. Neste concílio foi professada a fé cristã. Jesus Cristo é uma única pessoa, a divina. Esta pessoa, por meio da união substancial, denominada hipostática, une a natureza humana e a divina. Em Jesus Cristo existe uma única pessoa, nascida de Maria, que é a pessoa do Verbo de Deus. Maria foi festivamente proclamada Mãe de Deus. A grande preocupação dos padres da Igreja é determinar a unicidade da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma única pessoa com natureza humana e divina, da qual Maria é verdadeiramente a mãe, por ação do Espírito Santo. No Concílio de Calcedônia, em 451, a cristologia toma sua forma definitiva. Em Jesus Cristo existem duas naturezas distintas e uma única pessoa unida de forma hipostática. A unidade da pessoa de Jesus Cristo proporciona uma visão integral do ser humano. Maria é a mulher agraciada por Deus, escolhida para ser a mãe de Deus, fazendo-se serva da humanidade para realizar o projeto divino na história. Por sua humildade, será chamada para sempre de mulher e mãe, bem-aventurada dentre todos os povos. A Igreja primitiva soube dialogar com os povos e suas culturas que se convertiam à fé cristã. Na diversidade dos patriarcados e das culturas, na pluralidade dos ritos litúrgicos e no mutirão de suas forças vivas, leigos e leigas, pastores e presbíteros, místicos e teólogos se identificavam na coerência de viver a fé com profundidade, transcender suas fronteiras linguísticas e responder aos desafios. Hoje nos perguntamos, fascinados, qual foi o itinerário dos tempos patrísticos que, no diálogo e na participação, unificou a fé numa comunidade cristã viva e fecunda? Os concílios ecumênicos sempre tiveram uma importância fundamental no diálogo intra- e extra-eclesial. O concílio é a unidade absoluta dos pastores da Igreja, representando o seu clero
e o seu laicato, em diálogo com a história, como mediadores do Evangelho de Jesus Cristo. Naqueles tempos patrísticos, a importância dos concílios é fundamental. Eles garantiram o aprofundamento da fé, a superação das rupturas, a abertura ao diálogo e a legitimidade da unidade eclesial. Nos primeiros séculos, a elaboração da fé cristã brotou da experiência comunitária, da mística dos fiéis em santidade, das reflexões teológicas e dos cuidados eclesiais dos grandes pastores da Igreja. A Igreja realizou concílios desde os tempos mais remotos. A comunidade dos apóstolos se reúne no ano 49 para decidir sobre a necessidade da circuncisão dos cristãos oriundos dos gentios. Era um problema eclesial que tocava a vida cultural e ritual dos seguidores de Jesus de Nazaré. Com o período constantiniano, depois do Edito de Milão, os concílios terão representação oficial dos patriarcas, bispos, teólogos, místicos e de todo o povo de Deus. O período patrístico celebrou 7 concílios ecumênicos, reconhecidos pela maioria das denominações cristãs ocidentais e orientais. Muitas vezes, por sua parcialidade, interesses políticos, os sínodos e mesmo alguns pseudo-concílios não eram legitimados. A verdadeira realização dos concílios ecumênicos exige representatividade universal, contemporânea, debates livres, sem intromissões nas decisões e profissão de fé, conforme os cânones definidos a priori para a validade das decisões. O objetivo dos concílios é a edificação do edifício da fé, a coerência evangélica nos dogmas, na vida litúrgica e no seguimento de Jesus Cristo. Os concílios não inventam verdades doutrinais. Sua missão é elaborar a doutrina a partir da revelação bíblica, da experiência religiosa dos fiéis e em confronto com as culturas e os pensamentos que entram em relação com o querigma evangélico. O grande primeiro concílio aconteceu em Niceia, no ano de 325. Foi convocado por Constantino, o grande imperador da cristandade, que lutava pela unidade dos cristãos como fonte da hegemonia do poder imperial. No concílio de Niceia, os principais debatedores foram Alexandre, bispo de Ancira, e Atanásio, que são nicenos, e Eusébio de Cesareia e de Nicomédia, juntamente com Ario, defensor do credo ariano. Naquele concílio foi elaborado um símbolo ortodoxo, afirmando a igualdade substancial entre o Pai e o Filho, revelado em Jesus Cristo, o Verbo divino, gerado e não criado. Recordamos ainda os cânones litúrgicos que esquematizaram o ano litúrgico com base na Páscoa cristã. E os cânones eclesiásticos que oficializaram o primado da pentarquia primitiva: Roma, Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla. A fé nicena é nuclear na doutrina cristã. Em 381, foi convocado um concílio em Constantinopla. Tratou da organização da igreja, da eleição dos patriarcas e das normas litúrgicas. Este concílio abordou também a consubstancialidade do Espírito, uma pessoa trinitária. O cânone do concílio declara o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma única divindade e substância.
em 3 pessoas distintas. Este é, portanto, um concílio trinitário. Anos mais tarde, um concílio na grande cidade de Éfeso marca o confronto entre as escolas teológicas de Alexandria e de Antioquia. Nestório divide a pessoa de Jesus em humana e divina, determinando que Maria é apenas mãe de uma dimensão da pessoa humana. Esse dualismo corpo-espírito contradiz a plenitude da fé cristã, que professa a unidade de pessoa em Jesus Cristo. Maria